Fala galera, beleza? Eu sou Wesley Reis e bem-vindos a mais uma videoaula do canal da Física. E na aula de hoje você vai conhecer um processo de eletrização que é realizado através do atrito entre dois corpos. Além disso, vai ver também qual desses corpos que vai ficar eletrizado positivamente e qual que vai ficar eletrizado negativamente. Então fique ligado em mais essa aula. Meu amigo, nas aulas passadas você conheceu as máquinas eletrostáticas, não foi? Além disso, você também viu que já na Grécia Antiga era realizado um processo de eletrização através do atrito entre um âmbar e um pedaço de pele de carneiro. Você pode fazer um processo parecido com esse, atritando, por exemplo, um pedacinho de papel com um canudinho de plástico. Aí depois que você realizar esse processo, se aproximar esse canudinho a uns pedacinhos de papéis ou até mesmo a uma latinha de refrigerante, vai ver que algo vai acontecer. Provavelmente eles serão atraídos ou repelidos. Tá, Wesley, mas quando é que esses objetos vão ser atraídos ou repelidos? Bem, meu amigo, isso vai depender tanto da natureza dos materiais que foram atritados, quanto também dos processos que tanto o pedacinho de papel quanto a latinha de refrigerante passou anteriormente. Se eles estiverem naturalmente, sem ter passado por nenhum processo, provavelmente eles serão atraídos. Mas passando por algum outro processo de eletrização, eles podem ser repelidos. Mas a gente já vai ver isso aí, tudo bem, meu amigo? Como você viu na aula passada, alguns cientistas do século XVIII acreditavam que existia dois tipos de eletricidade. Charles Dufay, por exemplo, dizia que existia a eletricidade vítrea e a eletricidade resinosa, ou positiva e negativa, como chamamos atualmente. Dufay também dizia que corpos de mesma natureza elétrica sofriam uma repulsão, enquanto que corpos de natureza elétrica distinta sofriam uma atração. Ou seja, meu amigo, se a gente for pensar numa concepção mais recente, imagine que você tenha dois corpos eletrizados positivamente. Esses dois corpos vão sofrer uma repulsão. O mesmo vai ocorrer se esses dois corpos estiverem eletrizados negativamente. Agora, se um dos corpos estiver carregado positivamente e o outro estiver eletrizado negativamente, eles vão sofrer uma atração. Entendeu a ideia, meu amigo? Meu amigo, ainda lá atrás, quando Dufay realizou seus experimentos da eletrização por atrito, ele fez uma classificação dizendo que existiam dois tipos de corpos: os pertencentes à classe vítrea e os pertencentes à classe resinosa. Mas como foi que ele realizou essa classificação, meu amigo? Quando Dufay realizou seus experimentos, ele utilizou a seda como referência. Assim, após um processo de eletrização por atrito em que a seda já estivesse eletrizado, ele aproximava esse tecido a algum objeto teste. Aí, caso esse objeto fosse atraído pela seda, esse objeto pertenceria à classe vítrea. Agora, caso esse objeto fosse repelido pela seda, esse objeto ia pertencer à mesma classe da seda, ou seja, à classe resinosa. Dufay realizou esse experimento com diversos materiais e classificou cada um deles entre a classe vítrea e a classe resinosa. É um processo simples, meu amigo, porém isso tinha um grande problema. Mas antes de falar desse problema, eu quero te lembrar que na aula passada eu falei que Benjamin Franklin desenvolveu a ideia de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa, não foi? Além disso, nos anos seguintes, diversos outros conhecimentos foram desenvolvidos e que possibilitou a construção de uma tabela com diversos materiais chamada tabela da série triboelétrica. Mas o que seria essa série, meu amigo? Na verdade, meu amigo, essa tabela da série triboelétrica mostra diversos materiais que vai do vidro ao celulose e mostra como cada um deles vai se comportar após um processo de eletrização por atrito. Ou seja, quando eu pego um desses corpos e atrito com o outro, um vai ficar eletrizado positivamente e o outro vai ficar eletrizado negativamente. Então, observando essa tabela aqui ao lado, a gente pode dizer o seguinte, que quando um dos elementos estiver acima do outro, o que está acima, após um processo de eletrização por atrito, irá ficar carregado positivamente, enquanto que o outro que está abaixo vai ficar eletrizado negativamente. Assim, se você pegar, por exemplo, o vidro e atritar com o papel,
o vidro irá ficar eletrizado positivamente e o papel irá ficar eletrizado negativamente, beleza? Agora, meu amigo, preste bastante atenção nessa tabela que a gente vai realizar um novo processo. Pegue, por exemplo, o vidro e atrite com um pedaço de seda. Você vai ver que como o vidro está acima da seda nessa tabela, o vidro vai ficar eletrizado positivamente, enquanto que a seda vai ficar eletrizada negativamente. Se eu aproximar essa seda a um material que está eletrizado negativamente, eles vão se repelir, não é? Até aí nada de novo, não é? Mas pegue, por exemplo, a seda e atrite com um material que está abaixo dela na tabela. Pode ser o papel mesmo. Você vai ver que a seda vai ficar eletrizada positivamente, enquanto que o papel vai ficar eletrizado negativamente. Agora, se você pegar essa seda e aproximar aquele mesmo material que estava eletrizado negativamente, esse material agora será atraído por essa seda. Está começando a ver como tem um problema naquele trabalho de Dufay? Como é possível que a seda, que de acordo com ele pertencia a uma classe chamada resinosa, em uma situação atraía um corpo e numa outra situação repelia esse mesmo corpo? Por esse motivo, meu amigo, a partir de hoje a gente vai usar essa concepção mais atual, ok? A ideia de carga elétrica positiva e a ideia de carga elétrica negativa. Tudo bem, meu amigo? Assim, se você pegar dois materiais e atritar, um deles vai ficar eletrizado positivamente e o outro vai ficar eletrizado negativamente. E isso vai depender da posição desses dois corpos na série triboelétrica, ok? Então, só para você testar os seus conhecimentos um pouquinho, meu amigo, observando essa série triboelétrica, me diga o que aconteceria caso eu atritasse um pedacinho de cobre a um pedacinho de lã. Qual deles quer ficar eletrizado positivamente e qual quer ficar eletrizado negativamente? Além disso, se você aproximasse o pedaço de cobre a um corpo que estivesse eletrizado positivamente, o que ia acontecer? Eles iam se atrair ou iam se repelir? Bem, meu amigo, então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like e de compartilhar aí nas suas redes sociais. E se é a primeira vez que você está aqui no canal da Física, não deixa de se inscrever também não para ficar por dentro de todas as nossas aulas, ok? Então, meu amigo ou minha amiga, quero deixar para vocês aquele forte abraço e até a próxima!